quando meu próprio filho me olhou nos olhos e disse: "Assina ou apanha", algo dentro de mim quebrou. Não foi uma rachadura pequena, foi o tipo de quebra que você ouve ecoar por dentro do peito, que faz suas pernas tremerem, que rouba o ar dos pulmões. Eu estava na sala da minha própria casa, a casa que construí tijolo por tijolo, e pela primeira vez na vida, senti medo de alguém que saiu de dentro de mim. Deixa eu te contar como foi que eu cheguei até aquele momento. Porque ninguém acorda um dia e se vê diante do próprio filho sendo ameaçada. Isso vai sendo construído aos poucos, tijolo por tijolo também. Só que esses tijolos são feitos de silêncio, de pequenas renúncias, de olhar para o lado quando algo te incomoda, de achar que amor de mãe tem que aguentar tudo. Eu criei o Lucas sozinha. O pai dele foi embora quando eu estava grávida de 6 meses. Simplesmente pegou as coisas dele e disse que não estava preparado para ser pai. Eu tinha 22 anos. Trabalhava numa fábrica de costura. Ganhava um salário que mal dava para mim e de repente estava ali, barriga crescendo, sem ninguém. Lembro que chorei 3 dias seguidos. Depois sequei as lágrimas e pensei: tá bom, então vai ser só eu e ele. E foi. Quando o Lucas nasceu, eu olhei para aquele rostinho e jurei que ele nunca ia passar pelo que eu passei. Que ele ia ter tudo, que eu ia dar conta. E eu dei. Trabalhei em 2 empregos durante anos. De manhã na fábrica, à tarde limpando escritórios. Deixava o Lucas com a minha vizinha, a dona Célia. Uma senhora que cobrava pouco porque tinha pena de mim. Quando ele tinha 5 anos, comecei a fazer faxina também nos finais de semana. Eu queria que ele tivesse roupa boa, material escolar novo, que não passasse vergonha na escola. O Lucas era um menino inteligente, esperto demais até. Sempre tirava notas boas sem precisar estudar muito. Eu olhava para ele e via um futuro diferente do meu. Via ele formado, com um emprego bom, com uma vida que eu nunca tive. E alimentava isso dentro de mim como quem alimenta um sonho. Quando ele tinha 12 anos, consegui comprar um terreno. Era pequeno, nos fundos do bairro, mas era meu. Comecei a construir aos poucos. Comprava cimento quando sobrava dinheiro. Pagava pedreiro por dia. Levei 4 anos para terminar aquela casa. 4 anos carregando bloco, misturando massa, pintando parede. O Lucas me ajudava às vezes, mas sempre reclamando. Dizia que isso era trabalho de homem, que eu estava me acabando à toa. Eu não ligava para as reclamações. Via aquelas paredes subindo e pensava: é aqui que a gente vai viver. É aqui que meu filho vai trazer a família dele um dia. É aqui que eu vou envelhecer em paz. Quando a casa ficou pronta, o Lucas tinha 16 anos. Estava no ensino médio, começando a namorar, querendo as coisas que todo adolescente quer. E eu, como sempre, dava. Às vezes o dinheiro não tinha, mas eu dava. Fazia hora extra, pegava mais faxina, vendia bolo no trabalho, o que fosse preciso. Foi nessa época que comecei a notar uma mudança nele, pequena no começo. Ele ficava irritado quando eu perguntava onde ia, respondia mal quando eu pedia para ele ajudar em casa. Passou a me olhar com um tipo de impaciência que me machucava, mas que eu tentava ignorar. Pensava: é a idade, passa. Todo adolescente é assim com a mãe. Mas não passou. Quando terminou o ensino médio, o Lucas disse que queria fazer faculdade. Eu fiquei tão feliz que chorei. Nenhum da minha família tinha estudo. Eu mal tinha terminado o fundamental. Ver meu filho querendo uma faculdade era tudo que eu tinha sonhado. Ele escolheu a administração, numa faculdade particular que custava caro. Eu não tinha dinheiro guardado, mas não importava. Fui atrás de bolsa, de financiamento, de qualquer coisa. Consegui um financiamento que ia me endividar por anos, mas tudo bem, era para o meu filho. Durante os 4 anos de faculdade, continuei trabalhando igual louca. O Lucas não trabalhava. Dizia que precisava se dedicar aos estudos, que estágio não pagava nada, que quando se formasse ia ganhar bem e me ajudar. Eu acreditava. Claro que acreditava. Ele se formou aos 23 anos. Eu estava lá na formatura, chorando de orgulho, com um vestido que comprei no brechó, mas que estava bonito. Tirei foto com ele, abracei, disse que era o dia mais feliz da minha vida. E era. Só que depois da formatura, as coisas não aconteceram como eu esperava. O Lucas não conseguia emprego na área. Tentou alguns lugares, fez entrevistas, mas nada. Ficava em casa, no computador, dizendo que estava procurando. Eu acreditava. Passaram 6 meses, 1 ano,
Ele continuava sem trabalhar. Eu continuava sustentando tudo: comida, luz, água, internet, tudo. E ele foi ficando cada vez mais nervoso, mais impaciente comigo. Quando eu sugeria que ele procurasse qualquer trabalho, mesmo que não fosse na área, ele explodia. Dizia que não tinha estudado 4 anos para trabalhar em qualquer coisa, que eu não entendia nada de carreira profissional, que eu estava querendo humilhá-lo. Eu me calava. Ficava com aquilo remoendo por dentro, mas me calava. Foi nessa época que ele começou a trazer a Júlia para casa, a namorada. Uma menina bonita, bem vestida, que falava difícil e me olhava como se eu fosse um móvel velho. O Lucas mudava quando ela estava por perto. Ficava ainda mais impaciente comigo. Se eu oferecia comida, ele fazia cara feia. Se eu tentava conversar, ele me cortava. A Júlia começou a vir cada vez mais. Dormia no quarto dele. Eu não gostava, mas o que eu ia fazer? Era meu filho, ele era adulto, era a casa dele também. Eu só ficava no meu canto, quieta, tentando não incomodar. Um dia escutei eles conversando no quarto. A porta estava meio aberta. A Júlia dizia: "Essa casa é muito boa, Lucas, bem localizada, vale bastante." E ele respondeu algo que não consegui ouvir direito, mas o tom era de concordância. Senti um aperto no peito, mas afastei o pensamento. Meu filho não estava planejando nada. Eu estava sendo paranoica. Alguns meses depois, o Lucas veio falar comigo. Diz que tinha uma proposta de trabalho em outra cidade, mas que precisava de dinheiro para se mudar, se estabelecer. Pediu R$ 10.000. Eu não tinha. Disse que podia tentar um empréstimo, mas ele ficou bravo. Disse que eu nunca tinha dinheiro para nada que ele precisava, que eu tinha casa, mas vivia pobre, que isso não fazia sentido. Foi a primeira vez que ele falou da casa daquele jeito, como se fosse um problema que eu tinha uma casa, mas não tinha dinheiro sobrando. Tentei explicar que a casa era nosso teto, nossa segurança, que eu não ia vender para dar dinheiro que ia acabar. Ele saiu batendo a porta. Ficou uma semana sem falar comigo, dentro da mesma casa, mas sem falar. Só falava o necessário com rispidez. Eu me sentia cada vez menor, cada vez mais errada, como se tivesse falhado com ele de alguma forma. Foi a Jura quem trouxe o assunto de novo. Ela veio falar comigo uma tarde, quando o Lucas tinha saído. Sentou na sala com aquele jeito dela e disse: "Olha, tia, vou ser sincera com você. O Lucas está perdendo oportunidades porque não tem capital inicial. Você tem essa casa, que vale bem. Podia vender, comprar um apartamento menor e dar o dinheiro que sobrar para ele começar um negócio. Ia ser bom para todo mundo." Eu fiquei muda, olhando para ela sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Ela continuou: "A senhora já viveu a vida da senhora. Agora é a hora do Lucas viver a dele. Ele precisa da ajuda da mãe." Quando consegui falar, disse que aquela casa era tudo que eu tinha, que tinha construído com minhas próprias mãos, que não ia vender. Ela me olhou com desprezo e disse: "É isso aí, só pensa na senhora, não quer ver o filho crescer." Levantou e foi embora. Eu fiquei sentada na sala, tremendo, sentindo que tinha acabado de ser acusada de egoísmo por querer manter o teto sobre a minha cabeça. Quando Lucas voltou, ela já tinha falado com ele. Ele entrou alterado, jogou a mochila no sofá e disse: "A Júlia falou comigo. É verdade que você se recusou a ajudar?" Tentei explicar, mas ele não deixou. Gritou que eu era mesquinha, que era acomodada, que ele tinha sacrificado anos da vida dele estudando e agora que precisava de ajuda, eu virava as costas. Disse que eu não prestava como mãe. Aquilo me partiu. Chorei na frente dele. Implorei para que ele entendesse, mas ele saiu. Foi embora e voltou só de madrugada. Quando voltou, estava com cheiro de bebida. As coisas foram piorando depois disso. O Lucas parou de disfarçar a raiva que sentia. Tudo o que eu fazia estava errado. Se eu fazia comida, ele reclamava do tempero. Se eu não fazia, reclamava que não tinha. Se eu perguntava se ele tinha procurado emprego, ele explodia. Comecei a ter medo de falar, medo de estar na minha própria casa. Andava na ponta dos pés, tentando não irritá-lo, tentando ser invisível. A Júlia continuava vindo, e eles conversavam baixo, fechados no quarto, mas eu sabia que era sobre a casa, sobre dinheiro. Sentia no ar, no jeito que eles me olhavam, naquele silêncio pesado que ficava quando eu passava perto. Uma noite, o Lucas chegou com os papéis. Disse que tinha conversado com um corretor,
que tinha gente interessada na casa, que o valor estava bom. Falou como se fosse uma coisa natural, como se eu já tivesse concordado. Eu disse que não ia vender. Ele ficou vermelho de raiva, socou a parede, gritou que eu estava sendo egoísta, que não pensava nele, que tudo o que ele tinha pedido na vida eu tinha negado. Menti dizendo que não era verdade, lembrei tudo o que fiz, mas ele continuou gritando. Disse que era obrigação de mãe, que fazer obrigação não é favor, que ele merecia mais. Fui pro meu quarto chorando. Ele ficou socando coisas pela casa. Ouvi barulho de móvel caindo, de porta batendo, e eu ali, encolhida na cama, com medo do meu próprio filho. No dia seguinte ele estava mais calmo, mais frio. Não olhava para mim, tratava como se eu fosse uma estranha, e doía. Doía mais que os gritos, porque eu via nele uma raiva antiga, profunda, como se eu tivesse feito alguma coisa terrível que eu não sabia qual era. Comecei a me perguntar onde foi que eu errei. Revivia cada momento da criação dele, cada escolha que fiz, tentando encontrar o ponto em que tudo desandou. Será que foi dar tudo para ele? Será que foi não cobrar mais? Será que foi não ter casado de novo, não ter dado uma figura paterna? Será que foi trabalhar demais e ficar pouco tempo junto? Essas perguntas me comiam por dentro, roubavam meu sono. Eu emagreci. Parei de comer direito. Ficava horas olhando para a parede, tentando entender o que estava acontecendo com a gente, com aquele filho que eu amava mais que a minha própria vida. A Júlia começou a vir mais vezes, e passei a perceber que ela era quem comandava. Era ela quem colocava ideia na cabeça dele, quem jogava ele contra mim. Eu via pelos olhares, pelas palavras envenenadas que ela soltava com um sorriso no rosto. Uma tarde ela disse, bem na minha frente: "Sabe, Lucas, minha mãe sempre diz que quando a gente ama alguém de verdade, a gente faz sacrifícios, abre mão de coisas para ver a pessoa feliz." E olhou para mim, direto nos meus olhos, e sorriu. Foi aí que entendi que aquilo não ia parar, que eles iam continuar apertando, manipulando, até eu ceder, ou até acontecer algo pior. E aconteceu numa quinta-feira. Eu lembro porque era dia que eu fazia faxina na casa da Dona Marisa. Cheguei em casa de tardezinha, cansada, os pés doendo. O Lucas estava na sala, sozinho. A Júlia não estava. Ele me chamou, disse que precisava conversar. Sentei no sofá, ainda de uniforme de faxina, com a bolsa no colo. Ele estava com os papéis na mão. "Mãe, trouxe aqui a documentação da casa. Preciso que você assine." Perguntei o que era. Ele disse que era uma procuração, para ele poder vender a casa, que já tinha comprador, que o dinheiro ia ser dividido, que eu ia ficar com uma parte e ele com outra, que com a minha parte eu comprava um apartamento pequeno. Eu disse que não. Disse que aquela casa era minha, que eu não ia vender, que ele podia morar ali comigo a vida toda se quisesse, mas que eu não ia vender. Ele se levantou, veio para perto de mim, e eu vi no olho dele uma coisa que nunca tinha visto, uma frieza, uma dureza. "Mãe, você vai assinar." "Não vou, Lucas." "Vai sim." "Não vou. Essa casa é minha. Eu construí ela. Você não tem direito de me obrigar a vender." Ele se inclinou para frente, ficou com o rosto perto do meu, e disse devagar, cada palavra pesando como chumbo: "Assina ou apanha." O mundo parou. Eu ouvi aquelas palavras, mas demorei para processar. Olhei para ele esperando ver arrependimento, esperando que ele dissesse que era brincadeira, que tinha exagerado. Mas não tinha nada disso no rosto dele. Só tinha raiva e determinação. "Você não tá falando sério." Eu sussurrei. "Estou. Assina, ou você vai ver." Ele pôs o papel na mesa, jogou uma caneta do lado e ficou ali, de pé, em cima de mim, esperando. Meu corpo inteiro tremia. Meu coração batia tão rápido que eu sentia até na garganta. As mãos estavam geladas. Olhei para aquele papel, olhei para o meu filho e pensei: como foi que chegamos aqui? Ele estava com os punhos fechados, os ombros tensos. Eu sabia que ele estava falando sério. Sabia que se eu não assinasse, ele ia fazer alguma coisa. E eu estava com medo. Medo de verdade.
Peguei a caneta. Minha mão tremia tanto que mal conseguia segurar. Aproximei do papel e naquele momento senti algo dentro de mim gritando: não faz isso. Não deixe ele fazer isso com você. Mas eu tinha medo. Medo de apanhar do meu próprio filho. Medo de que ele me machucasse. Medo de perder ele de vez. Porque eu pensava que se eu assinasse, talvez ele voltasse a ser como era antes. Talvez a gente voltasse a se dar bem. Comecei a escrever meu nome, a mão tremendo, as lágrimas caindo. E então ouvi uma voz atrás de mim: não assina, Lourdes. Era a Dona Célia, a vizinha. Ela estava parada na porta da cozinha, olhando para mim, olhando para o Lucas. Eu congelei. Não sabia que ela estava ali, não tinha visto ela entrar. O Lucas também ficou paralisado. Dona Célia, ele começou. Eu ouvi tudo, Lucas. Ouvi você ameaçando sua mãe. A voz dela estava firme, dura. Você devia ter vergonha. Ele tentou se explicar, dizer que não era o que parecia, mas ela levantou a mão. Não quero ouvir. Eu ouvi, e não foi só hoje. Faz semanas que eu ouço você destratando ela, gritando, batendo porta. Essa mulher se matou para te criar. Trabalhou que nem uma condenada para você ter tudo. E agora você vem aqui, ameaça ela, tenta tomar o que é dela. Ela balançou a cabeça. Você não é homem, você é um covarde. O Lucas ficou branco, depois ficou vermelho. Começou a gritar que ela não tinha nada a ver com aquilo, que era problema de família, que ela devia sair da casa. Vou sair, mas antes vou deixar bem claro, eu ouvi tudo. E se você encostar um dedo na sua mãe, eu vou na polícia. Entendeu? Eu vi, eu ouvi, e eu denuncio. Ela me olhou. Lourdes, não assina esse papel. Não assina nada. Isso é seu. Ele não tem direito. E saiu. Eu continuei ali, segurando aquela caneta, olhando para aquele papel. O Lucas estava parado, respirando pesado, olhando para a porta como se ainda não acreditasse no que tinha acontecido. Lentamente, eu soltei a caneta, coloquei ela de volta na mesa e olhei para o meu filho. Não vou assinar. Ele me olhou. Eu vi raiva, frustração, mas também vi outra coisa: medo. Ele sabia que agora tinha uma testemunha, que não estava só eu e ele ali. Você vai se arrepender, ele disse baixo. Talvez, mas não vou assinar. Ele pegou os papéis, amassou, jogou no chão e saiu. Bateu a porta da rua tão forte que a casa tremeu. Eu fiquei ali, sozinha na sala, tremendo inteira, chorando. Mas eu não tinha assinado. Fui atrás da Dona Célia. Ela estava na casa dela fazendo café. Quando me viu abrir os braços, eu desabei. Chorei no ombro dela como não chorava desde que o Lucas era bebê. Como você estava aqui? Eu perguntei. Vim trazer um pote de comida. Toquei a campainha, mas você não ouviu. A porta estava aberta, entrei para deixar na geladeira. E ouvi as vozes. Fiquei escutando. Desculpa, Lourdes, mas eu precisava ter certeza do que estava acontecendo. Você salvou minha vida. Não salvei nada. Você que se salvou quando não assinou. Ela segurou meu rosto. Você não tá sozinha. Eu tô aqui. E não vou deixar ele fazer isso com você. Fiquei na casa dela até tarde. Quando voltei para minha casa, o Lucas não tava. Seus pertences estavam no quarto, mas ele não tava. Passou a noite fora. Voltou no dia seguinte, de manhã cedo. Não falou comigo. Pegou algumas roupas e saiu de novo. Ficou assim por dias, indo e voltando, sem falar, sem olhar. Eu tentei falar com ele uma vez. Chamei, disse que a gente precisava conversar. Ele me olhou com tanto desprezo que eu recuei. Não tenho nada para falar com você, ele disse, e foi embora. A Júlia não veio mais. Depois eu soube pela Dona Célia que ela tinha terminado com ele. Tinha visto que ele não ia conseguir a casa, que não ia ter dinheiro, e tinha pulado fora. Foi embora pra cima de outro, um cara com mais grana. O Lucas ficou pior depois disso. Voltou pra casa, mas estava diferente, mais fechado, mais amargo. Não trabalhava, não procurava trabalho, ficava deitado o dia inteiro ou grudado no celular. Eu continuava trabalhando, continuava colocando comida na mesa, mas alguma coisa tinha mudado em mim. Eu tinha visto a verdade, tinha visto o que meu filho era capaz de fazer,
e não dava mais para fingir que aquilo não tinha acontecido. Comecei a me cuidar de um jeito que nunca tinha me cuidado. Comecei a pensar em mim. A dona Célia me incentivava. Dizia que eu tinha dado demais, que agora era a hora de viver para mim. Procurei um advogado popular que atendia de graça a gente como eu. Contei minha história. Ele me orientou. Disse que eu podia fazer um testamento, proteger meu patrimônio, garantir que ninguém mexesse na minha casa enquanto eu fosse viva. Eu fiz. Também fui num psicólogo do posto de saúde. Foi a dona Célia que me empurrou. Você precisa, Lourdes. Não dá para carregar isso sozinha. Nas primeiras sessões eu só chorava. Não conseguia falar. Depois fui soltando. Fui colocando para fora tudo que estava entalado. A psicóloga me ajudou a ver que eu não tinha feito nada de errado, que eu tinha feito até demais, que o problema não estava em mim, que o Lucas tinha feito escolhas erradas, e que ele era adulto, e que adulto responde pelas próprias escolhas. Foi doendo menos aos poucos. Não que a dor tenha sumido. Ela tá aqui até hoje, dentro do meu peito, pesada e dura. Mas eu aprendi a viver com ela. Aprendi que amar alguém não significa deixar esse alguém te destruir. O Lucas continuou morando comigo por mais alguns meses. Até que um dia ele arrumou as coisas e foi embora. Não disse para onde, não se despediu, só foi. Fiquei semanas sem saber dele. Depois recebi uma mensagem curta. Estou morando com um amigo. Estou bem. Respondi. Que bom. Se precisar de alguma coisa, pode falar. Ele não respondeu. Hoje faz quase um ano que ele saiu de casa. A gente não se fala. De vez em quando ele manda uma mensagem, coisa rápida, impessoal. Eu respondo. Sempre respondo. Porque ele ainda é meu filho. E eu ainda amo ele. Mas não da forma que eu amava antes. Antes eu amava com desespero, com dependência, como se a vida dele fosse a minha vida, como se cada dor dele fosse minha dor, como se eu existisse só para ele existir melhor. Hoje eu amo de um jeito mais distante, mais triste. Eu amo o filho que eu criei, aquele menino pequeno que ria e corria pela casa. Mas esse homem que ele se tornou, eu não conheço e tenho medo dele. Será que ele vai mudar? Será que um dia ele vai entender o que fez? Será que vai pedir desculpa? Não sei. Tem dias que eu acredito que sim, outros que eu acho que não. Mas eu não posso viver na esperança disso. Não posso colocar minha vida em pausa esperando que ele melhore. Então eu vivo, do jeito que eu posso. Continuei trabalhando. Aliás, diminuí o ritmo. Larguei uma das faxinas. Tô com 60 anos. O corpo já não aguenta como antes. E não tem mais ninguém para sustentar além de mim. A dona Célia continua sendo minha melhor amiga. A gente toma café junto toda manhã. Ela que me salvou naquele dia. Ela que me mostrou que eu não estava sozinha. E é isso que eu quero que você que tá me ouvindo entenda. Se você tá passando por algo parecido, se você tem um filho, uma filha, que te trata mal, que te ameaça, que quer tirar o que é seu, você não tá sozinha. Eu sei que dói. Eu sei que você se pergunta onde errou. Eu sei que você sente vergonha. Eu sei que você tem medo de que as pessoas julguem, de que digam que você foi mãe ruim, de que achem que você merece. Mas você não merece. Ninguém merece ser tratado assim. Nem por estranho, nem por filho. Amor de mãe é forte, é verdade. Mas amor não pode ser medo. Amor não pode ser você se anulando, se destruindo, entregando tudo que você tem e ficando sem nada. Isso não é amor, isso é abuso. E filho que ameaça a mãe não tá amando, tá usando, tá manipulando. E isso não é amor de filho, isso é violência. Eu demorei muito para entender isso. Passei anos achando que o problema era eu, que se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse sido melhor, ele seria diferente. Mas a verdade é que eu fiz o que pude, mais do que pude. E ele escolheu esse caminho. As escolhas dele não são minha culpa. Eu posso carregar a dor delas,
mas não a culpa. Se hoje eu pudesse voltar no tempo e fazer diferente, eu faria. Eu colocaria limites, eu exigiria respeito. Eu não ia aceitar as primeiras faltas de respeito achando que era fase. Eu ia mostrar para ele desde cedo que eu também merecia dignidade. Mas eu não posso voltar, então eu sigo, um dia de cada vez. Tem dias que eu olho para a foto dele pequeno e choro. Choro pelo menino que ele era, pelo sonho que eu tinha, pela família que a gente podia ter sido e não fomos. Mas também tem dias que eu olho no espelho e vejo uma mulher que sobreviveu. Uma mulher que teve coragem de dizer não quando estava com medo. Uma mulher que protegeu o que era dela. E nesses dias eu sinto orgulho. Eu sei que muita gente vai ouvir essa história e vai me julgar. Vai dizer que mãe não desiste de filho, que eu devia ter dado a casa para ele, que eu devia ter feito mais. Para essas pessoas eu digo, vocês não estavam lá. Vocês não sentiram o medo que eu senti. Vocês não ouviram as ameaças. Vocês não viram o olho dele quando ele disse que eu ia apanhar. Então não venham me dizer o que eu devia ter feito. Eu fiz o que eu consegui fazer. E eu tô viva. Eu tô inteira. Eu tenho minha casa. Eu tenho minha dignidade. E isso já é muito. Se você que tá me ouvindo tá passando por algo parecido, eu quero que você saiba. Você merece respeito. Você merece ser tratada com carinho. Você merece viver em paz na sua própria casa. Não importa se é seu filho, sua filha, seu marido, quem for. Ninguém tem o direito de te ameaçar. Ninguém tem o direito de tirar de você o que você construiu. Ninguém tem o direito de te fazer sentir medo dentro da sua própria casa. Procure ajuda. Fala com alguém. Não guarda isso só pra você. Porque quando você guarda, o peso fica cada vez maior e você fica cada vez menor. Até sumir. Eu quase sumi. Quase deixei aquele medo me engolir. Mas a dona Célia apareceu e me mostrou que eu não estava sozinha. Você também não tá. Tem gente que se importa. Tem gente que pode ajudar. Psicólogo, assistente social, advogado, delegacia, amiga, vizinha, igreja, o que for. Mas não fica sozinha com isso. E se você não tem ninguém, procura. Bate na porta da vizinha. Liga para o serviço de atendimento da mulher. Vai no posto de saúde. Vai em algum lugar. Mas não engole isso sozinha. Porque a solidão é o que eles querem. Eles querem que você se sinta isolada, envergonhada, culpada. Porque assim é mais fácil de controlar você. Mas quando você fala, quando você pede ajuda, você quebra o controle. E é isso que eu fiz naquele dia. Quando eu disse não, quando eu não assinei aquele papel, eu quebrei o controle. Eu disse não, você não vai fazer isso comigo. E custou caro. Custou meu filho, custou a relação que eu tinha com ele, custou o sonho de ser uma avó presente, de ver ele feliz, de ter uma família unida. Mas eu tô viva, e eu tô inteira. E de noite, quando eu fecho os olhos, eu consigo dormir, porque eu sei que eu fiz o que era certo, mesmo doendo, mesmo custando tudo. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Aprendi que amor de verdade não machuca. Amor de verdade não ameaça. Amor de verdade não tira a sua paz. Eu passei a vida inteira confundindo sacrifício com amor, achando que quanto mais eu me anulasse, mais eu amava. Quanto mais eu sofresse, melhor mãe eu era. Quanto mais eu abria mão de mim, mais eu provava meu amor. Mas isso não é amor. Isso é se perder. E quando você se perde de si mesma, você não tem nada para dar para ninguém, nem para o seu filho. Hoje eu sei que eu precisava ter me amado também. Precisava ter olhado para mim e dito: você também importa. Você também merece. Você também é gente. Mas ninguém me ensinou isso. Minha mãe não me ensinou. A vida não me ensinou. Eu aprendi que mulher se vira, aguenta, sofre calada e segue. Aprendi que mãe não reclama, não descansa, não desiste. E eu levei isso como verdade absoluta, até o dia que meu filho me ameaçou, e eu vi que se eu continuasse assim, eu ia acabar sem nada, nem casa, nem dignidade, nem eu mesma. Então eu escolhi me salvar. E foi a escolha mais difícil e mais dolorosa da minha vida, mas foi a escolha certa. Hoje, quando eu olho para essa casa, para essas paredes que eu mesma levantei, eu sinto orgulho. Não é uma casa grande, não é uma casa bonita, mas é minha. Eu conquistei ela, e ninguém vai tirar ela de mim.
E quando eu olho pro espelho, eu vejo uma mulher cansada, com rugas, com cabelo branco, com as mãos calejadas de tanto trabalho. Mas eu também vejo uma mulher que resistiu, que não se deixou quebrar completamente. Isso vale mais do que qualquer coisa. Se o Lucas voltar um dia, se ele pedir desculpa, se ele mudar, eu vou estar aqui. Vou receber ele, vou escutar, vou perdoar se ele pedir perdão de verdade. Mas não vou esquecer. E não vou voltar a ser aquela mãe que eu era. Aquela que dava tudo sem pensar em si. Aquela que achava que amor era se anular. Agora eu sei que amor é respeito mútuo. É cuidado de ambos os lados. É você poder dizer não sem medo. É você poder existir sem ser ameaçada. E se ele não voltar? Se ele não mudar? Se a gente nunca mais se falar direito? Eu vou sobreviver. Vai doer todo dia, mas eu vou sobreviver. Porque eu aprendi que a pior solidão não é ficar sozinha. A pior solidão é estar perto de alguém e sentir medo. É dividir a casa com alguém e ter que andar na ponta dos pés. É amar alguém e ter que se esconder desse alguém. Hoje eu moro sozinha. A casa é silenciosa, às vezes silenciosa demais, mas é um silêncio de paz, não é um silêncio de medo. E isso faz toda a diferença. A dona Célia me disse outro dia: Lourdes, você renasceu. E é verdade, eu renasci. Não do jeito que eu queria, não sem dor, não sem perda, mas eu renasci. E se você que está me ouvindo está naquele momento que eu estava, com a caneta na mão, tremendo, prestes a assinar algo que você não quer assinar, prestes a abrir mão de algo que é seu, por medo, por pressão, por chantagem emocional, eu te peço, não assina. Respira fundo, olha dentro de você e pergunta: isso é o que eu quero ou é o que estão me obrigando a querer? Se for a segunda opção, não faz. Mesmo com medo, mesmo sem saber o que vai acontecer depois, não faz. Porque o que acontece depois de você ceder é pior. É você olhar no espelho e não se reconhecer. É você perceber que você entregou tudo e ficou vazia. É você viver com arrependimento e com a certeza de que foi usada. Eu quase fui por esse caminho. Quase assinei aquele papel. Se a dona Célia não tivesse aparecido, talvez eu tivesse assinado. E hoje eu estaria morando num apartamento minúsculo, sem dinheiro, porque o Lucas teria gastado tudo, e sem casa, e sem filho, porque ele teria ido embora do mesmo jeito. Eu teria perdido tudo, inclusive a mim mesma. Mas ela apareceu e me mostrou que eu não estava sozinha. E isso me deu força para dizer não. Então procura a tua dona Célia. Procura alguém que te enxergue, que te escute, que te diga: você não está errada. Você não merece isso. Porque quando você está por dentro da situação, tudo fica confuso. Você começa a achar que você é o problema, que você é egoísta, que você não ama o suficiente, que você devia dar mais. Mas você não é o problema. O problema é quem está te manipulando, te pressionando, te usando. E dói aceitar isso quando é alguém que você ama, quando é seu filho, sua filha. Dói demais. Parece que algo morre dentro de você. E morre mesmo. Morre o sonho, morre a ilusão, morre aquela imagem que você tinha da pessoa. Mas você não precisa morrer junto. Você pode sofrer essa morte, chorar por ela e continuar vivendo, continuar sendo. Foi o que eu fiz. Eu chorei a morte do filho que eu achei que tinha. Chorei o sonho da família feliz que eu imaginei que a gente seria. Chorei os planos que eu fiz pro futuro. Mas eu não morri junto. Eu continuei, dia após dia, passo a passo. E hoje eu tô aqui, 60 anos, sozinha, mas não destruída, com dor, mas não sem esperança, com medo do futuro, mas não paralisada. Eu trabalho, eu cuido da minha casa, eu tomo café com a dona Célia, eu assisto minha novela, eu vou à igreja de vez em quando. Eu vivo. E viver, eu descobri, já é uma vitória. Principalmente quando tem gente tentando te impedir de viver com dignidade. Então, se você chegou até aqui, se você escutou essa história toda, eu espero que você tenha entendido a mensagem.
Você não está sozinha. E você não precisa aceitar ser tratada mal, seja por quem for. Mãe merece respeito. Mãe não é capacho. Mãe não é banco. Mãe não é objeto que você usa e joga fora quando não precisa mais. Mãe é gente, é pessoa, é mulher, é alguém que sente, que sofre, que tem limites, que tem necessidades. E se o seu filho, ou quem quer que seja, não entende isso, o problema não é você, é ele. Você fez o que podia, mais do que podia. E agora você tem o direito de viver de verdade, com paz, com respeito, com dignidade. Não deixa ninguém tirar isso de você. Nem o medo, nem a culpa, nem a chantagem emocional. Você merece respeito. Grava isso no coração. Você merece respeito. E se hoje você sentir que precisa conversar, que precisa desabafar, que precisa pedir ajuda, faz isso. Não espera chegar no ponto que eu cheguei. Não espera a ameaça. Não espera o desespero. Fala quando ainda dá tempo, quando ainda tem jeito. Porque às vezes a gente deixa as coisas irem longe demais e fica mais difícil de consertar. Eu não sei se a minha história com o Lucas tem conserto. Não sei se um dia a gente vai voltar a se falar de verdade. Não sei se ele vai me pedir desculpa. Não sei se ele vai entender o que fez. Mas eu sei que eu tô aqui, inteira. E isso já é mais do que eu imaginei que seria possível naquele dia. Quando ele me olhou nos olhos e disse aquelas palavras. Eu sobrevivi. E você também vai sobreviver. Um dia de cada vez. Um passo de cada vez. Mas vai. E lembra, solidão com dignidade dói menos do que companhia com violência. Muito menos. Eu aprendi isso do jeito mais difícil, mas aprendi. E hoje eu durmo em paz, na minha casa, na minha cama, sem medo. E não tem dinheiro no mundo que pague isso.